Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al canal de AD Instruments Latam. Yo soy Tatiana Méndez, soy gerente de soporte de AD Instruments. Para aquellos que aún no conocen, AD Instruments es una compañía global que desarrolla soluciones como equipos y softwares para la investigación y enseñanza en salud. En este periodo de cuarentena de pandemia, invitamos a profesores e investigadores para hablar de su trabajo, experiencias y desafíos y compartir un poco de sus conocimientos con nosotros. Por esa razón, les invito a inscribirse acá en nuestro canal de YouTube de AD Instruments, que es por ese canal de AD Instruments que nosotros compartimos los eventos y hacemos la divulgación de las presentaciones. ¿Okay? Entonces, en Facebook y LinkedIn estamos como AD Instruments Latam. En Instagram estamos como AD Instruments LIA. ¿Okay? Dejo acá también la página de adinstruments.com y mis contactos en caso tengan cualquier duda. En día de hoy invitamos a la doctora Vivian Alessandra Silva, que la doctora Vivian, para hablar un poco de su trabajo y su experiencia, cómo involucrar a profesores y alumnos en herramientas para enseñanza remota, los desafíos y oportunidades. La doctora Vivian es doctora en ciencias en área de anatomía y maestra en psicología en área de neurociencia y comportamiento. ¿Okay? Actualmente, la doctora Vivian es coordinadora nacional en el área de estructura y función de la red laureat de enseñanza. La doctora Vivian, como yo, somos de Brasil, somos brasileña, pero bien, intentamos hablar un español que se comprende. Entonces, en caso tengan cualquier duda, en caso no tengan comprendido cualquier cosa, por favor, pongan en campo de chat que al final de la presentación de la doctora vamos a contestar todas las preguntas que han llegado por el chat. ¿Okay? Cualquier pregunta o aporte en respecto del tema, por favor, ponga ahí en campo de chat que vamos a contestar todas al final de la presentación. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy, en esta tarde. Muchísimas gracias a la doctora Vivian por aceptar la invitación y por compartir un poco de su conocimiento con nosotros. Ok. Olá, Tati. Você vê minha pantalla? Sí, ya veo su pantalla. Okay. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos y también me gustaría agradecer muchísimo a Tatiana Méndez y a The Instruments por la oportunidad de estar aquí con ustedes a compartir un poquito de nuestra experiencia de Brasil. Entonces, como dice Tatiana, les pido disculpas de antemano porque les garanto que estou muito involucrada em falar despacito e de maneira clara. Então, se acaso não compreendem algo, podem nos dizer em chat que posso falar de novo ou volver os slides para que compreendam bem a charla. Ok? Muito bem. Nuestro tema de hoy es hablar un poquito sobre cómo apoyar los maestros y también los estudiantes para el uso de las herramientas en línea para clases remotas durante este tiempo de pandemia. Tuvimos muchos desafíos, pero también muchas oportunidades de mejoría y de aprendizaje tanto para nosotros como institución y los maestros, como también para nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, empiezo hablando un poquito sobre cómo trabajamos en las escuelas de la red Laureate. Yo pienso que este es un punto muy importante y muy sencillo de suceso, de éxito, para que se alcance la enseñanza de manera efectiva en los ambientes en línea. Entonces, en Laureate trabajamos con un modelo de enseñanza y aprendizaje que chamamos de Laureate Learning Model y que se divide en 5 partes. Y una parte muy importante
de este todo, que es la enseñanza en Loritz, es la parte de la nueva estructura y función, donde estamos con la enseñanza de las ciencias básicas para los cursos de medicina y de toda la área de la salud. Duas outras partes estão mais relacionadas, deste modelo de ensinança, estão mais relacionadas com a questão da integração com a educação interprofissional, entre as carreiras, as diferentes profissões, o uso do laboratório de simulação como um must para nós outros em Loritz, a presença de fortes links externos com parejas de alta calidad, donde nuestros estudiantes pueden hacer toda la parte clínica y profesionalizante de estudios de manera muy sólida. Entonces, les gustaría demostrar un poquito sobre cómo trabajamos la estructura y función, que es toda la parte de las ciencias básicas, y así le llamamos en la red de Loritz. Bem, nosso modelo acadêmico de estrutura e função tem 3 ejes fundamentais, que são a metodologia activa, estamos um ponto muito fundamental. Nós em Brasil começamos a trabalhar neste modelo acadêmico desde 2008 e cambiamos de um modelo de ensinança muito tradicional para as metodologias activas. Hoje, em todo o mundo se habla sobre as metodologias activas, é algo como que se hace todos os dias, como dizemos em Brasil, como arroz e feijão, pero que em 2008 não era assim. Então, tivemos que estudar muitíssimo e também aprender muito com nossa experiência de maneira muito às vezes um pouco sofrida, pero que logramos hoje estarmos muito sólidos neste eje de las metodologias activas. Outro ponto fundamental, outro eje de la estrutura e função, é a questão de la integração de los contenidos. Então, neste modelo acadêmico, não ensinamos apenas a anatomia, em outro momento a fisiologia, em outro a embriologia. Ensinamos queremos lograr que os estudantes aprendam todas essas ciências de maneira integral. Então, ao passo que estudam a anatomia, a estrutura do corpo, também percebem a fisiologia, a função, a que essa estrutura, que esta anatomia serve. Então, vão estudando assim, tudo muito integrado e junto, de maneira que todo hace muito mais sentido, há muito mais significado para o aprendizado de los estudantes. E junto com isto, também sempre hacemos a integração com o campo clínico. Então, entendemos que quando trabalhamos com adultos, quando trabalhamos com a andragogia, temos que, não é suficiente integrar os contenidos dentro das ciências básicas, pero que é muito importante para o aprendizagem de los estudantes que aprendam com significado, que saibam por que estão estudando um tema, um ponto, e que aquilo, à medida que aprendem, também compreendem onde vão aplicar esse conhecimento. Então, percebemos, e também isso está muito bem descrito em literatura científica, que quando se aprende com significado, a aprendizagem se dá para toda uma vida a largo prazo. Então, não se aprende como acontecia em nossos planos de estudos, em nossos currículos mais tradicionais, que os estudantes aprendem toda a anatomia de uma vez e solamente depois passam a fisiologia, e solamente depois a patologia, e solamente depois, há um tempo muito lejos de quando começaram seus estudos, aí sim vão para a clínica. E quando vão à clínica, já se olvidaram de toda a anatomia e de toda a fisiologia. Então, percebemos que quando se estuda e se aprende com significado, que está na base fundamental da andragogia, da ensinança para adultos, se hace aprendizagem a largo prazo, para toda a vida. Então, esta imagem mostra um pouquinho de todas as ciências básicas que estão
que hacen parte de nuestro modelo académico de estructura y función. Tenemos aquí la parte macroscópica de anatomía, embriología y histología, compondo la parte microscópica, y también la función que corresponde ao estudo de la ciencia de la fisiología. Y junto con todo esto, trazemos la patología, que es un punto fundamental. Entonces, ao mesmo tempo que se estuda em la maior parte do tempo, a estrutura e função normal, trazemos alguns exemplos da estrutura e função com uma disfunção, com uma patologia. E sempre, sempre, sempre junto com o estudo de las ciências básicas, a aplicação clínica. Então, este é um modelo muito complexo de ensinança e de aprendizagem, principalmente de ensinança, porque temos muita dificuldade de encontrar profissionais, de encontrar maestros que puedan ensinar e puedan trabalhar de maneira muito natural todas estas ciências básicas que estão aqui. Muy bien. Entonces, para apoyar la aprendizaje y la enseñanza de este modelo integrado, tenemos laboratorios, ambientes presenciales en las escuelas que son de múltiples herramientas. Chamamos esses ambientes de laboratório não somente de laboratórios, pero que consideramos que são como que ecossistemas de aprendizagem, muito mais do que solamente um laboratório, do que um ambiente de aprendizagem prática. Então, nesses ambientes, os estudantes encontram múltiplas ferramentas e podem utilizar diferentes ferramentas que se combinam melhor com sua maneira de aprendizagem. Temos estudantes que são muito tátiles, então aprendem melhor com as ferramentas da anatomia viva, como a anatomia palpatória de superfície, como as pinturas corporais, a projeção corporal, como com os modelos anatômicos que podem tocar e modificar. Outros têm uma mente tridimensional muito aprofundada, então utilizam a realidade aumentada, os avatares de la dissecação virtual. Utilizamos também experimentos virtuais para a fisiologia e patologia, e temos uma parte muito importante em la ensinança de la estrutura e função, que são os vídeos quirúrgicos e as imagens clínicas, que permitem aos estudantes também a verificação de las diferenças entre as pessoas, as variações anatômicas, e perceber que, embora estudemos todos como se fossem uno, as pessoas são diferentes entre si. Ok? Muy bien. Esses são exemplos de como temos nossos ecossistemas de aprendizagem, nossos laboratórios, em nossas escolas, em el ambiente virtual. Então, vemos laboratórios com muitas ferramentas diferentes, e o mais importante é que nossos estudantes estão assim, como se vê, sorrindo, com sorrisas, com felizes, aprendendo involucrados, e sempre encontram algum tipo de ferramenta que les gusta mais e que les facilita a aprendizagem. Então, este ambiente, como dissemos antes, de múltiplas ferramentas, muito enfocado em los estudantes, como nos pide as metodologias ativas. Sempre é o aluno, o estudante ao centro da aprendizagem, não os maestros. Aqui, este é um ponto muito importante para este momento da pandemia, que é a questão da cultura de inovação. E eu penso que as instituições que tinham um ambiente de inovação, um ambiente digital que era palpável antes da pandemia, tiveram muito mais êxito quando foram aos ambientes virtuais de maneira tão acelerada como se ocorreu quando tivemos que fazer a quarentena, não? Esse também é um ambiente de aprendizagem colaborativa, e este é um ponto muito importante. Se vê pouquíssimo os estudantes de maneira solita, trabalhando, estão sempre em grupos, em equipos, e também podem desenvolver esse ambiente não somente as habilidades cognitivas, mas que também as habilidades afetivas. Este é um ponto muito importante para a formação de nossos estudantes. Outro ponto importante de nosso modelo acadêmico é que todas nossas classes estão roteirizadas e sistematizadas. Então, temos escolas
por todo o Brasil. Temos 9 diferentes escolas e cerca de 30 campi, 30 cidades diferentes que têm cursos e têm escolas de Laureate. Então, queremos garantizar para o mercado de trabalho que vamos les entregar sempre os mesmos profissionais. Então, trabalhamos com estas classes roteirizadas. Os roteiros são criados por nossos próprios maestros que trabalham esses roteiros de maneira permanente, a todo o tempo, adaptando, melhorando e trazendo as melhores práticas para estes roteiros de estudos. Então, aqui trouxe 3 exemplos dessas classes roteirizadas. Então, vem aqui que é um documento muito detalhado, com muito claro. Então, trazemos aqui os experimentos virtuais, por exemplo, aqui na classe de epigenética para o sistema nervioso. Aqui trazemos a questão da anatomia viva, com a projeção e a pintura corporal. Aqui abaixo se vê os pontos de ausculta, então sempre se aprende a estrutura do pulmão, se aprende a fisiologia do pulmonar, e também se aprende algo clínico. Eu compreendo porque tenho que saber onde está o lobo médio do pulmão. Não sei se se habla assim em espanhol, mas é o lobo médio do pulmão. Então, por que tenho que saber onde está no corpo humano? Porque eu vou fazer uma auscultação em meus pacientes desse lobo médio. Então, sempre trazemos um ponto da clínica que confere, que lhe dá muito significado para aquilo que estão aprendendo sobre as ciências, acerca das ciências básicas. E aqui à direita se vê pouquinho de uma ferramenta fundamental do nosso ecossistema de aprendizagem, de estrutura e função, que é o Power Lab. Power Lab é uma ferramenta fundamental para a aprendizagem da fisiologia humana, porque quando falamos em tecnologias educacionais, temos muitas tecnologias e muitas ferramentas diferentes para a ensinança da morfologia, mas muito poucas, muito pouquitas, muito restritas para a ensinança da fisiologia. Temos poucos laboratórios virtuais para a aprendizagem de fisiologia. E Power Lab é um sistema de aprendizagem que converte nosso laboratório de fisiologia e como que em um consultório, como que em um laboratório clínico, onde os estudantes são capazes de aprender a fisiologia, onde vão a usar e aplicar a fisiologia, que é o corpo humano. Então, o Power Lab é uma ferramenta que se casa, que é perfeita para nosso modelo acadêmico, porque acreditamos que a todo que se aprende tem que ter significado para que se haga uma aprendizagem a largo prazo. Então, trabalhamos com Power Lab desde 2008, então são 12 anos que trabalhamos com esta ferramenta, e desde 2015 começamos a trabalhar com Power Lab no ambiente digital, que foi criado por AD Instruments, é o componente em nuvem, né, digital, em linha, de Power Lab, que é o LT Cura Cloud. Começamos trabalhando com LT Cura Cloud ao nível do treinamento de maestros. Como les disse de antemano, antes, não temos maestros que possam ensinar anatomia, fisiologia, histologia, embriologia e patologia, assim como que rapidamente. Então, sempre que trazemos um novo maestro para a rede, então, imaginem que são 9 escolas em todo o Brasil, temos a todo momento entrando novos maestros. Então, sempre que trazemos um novo maestro, necessitamos de um tempo de treinamento para este maestro. E começamos utilizando LT em 2015 para este treinamento. Então, LT nos traz
muitas ferramentas e conhecimentos a respeito da fisiologia humana, pero que também da anatomia, também da histologia. Então, é um ambiente muito adequado e muito rico para treinamento de maestros. Então, se vê aqui desse lado, esta seta roja, é o treinamento em pressão arterial, em volumes, em la espirometria, e aqui se pode ver que dos 24 maestros invitados para treinamento em LT, para aprender a fisiologia, não somente aprender como se usa a ferramenta, pero que também para um treinamento em la fisiologia, para que possam ensinar de maneira mais natural e estén mais seguros em las classes. Então, desses 24, 19 aceitaram a invitação, e aqui se vê em verde, não me lembro como se habla verde em espanhol, perdão, pero que se vê aqui em esta color, green, verde, a evolução desses maestros. Então, ao final do curso de LT, estão treinados em fisiologia e também aprenderam a como utilizar LT com seus estudantes. Então, logramos dois objetivos em um, que é treinar para aprender fisiologia e treinar para aprender a utilizar esta ferramenta. Muito bem. Em 2019, começamos a trabalhar LT com Cura Cloud com nossos estudantes. Hicimos uma experiência como um experimento piloto com esses estudantes. Trabalhamos com 4 instituições em Brasil de Laureate. Foram quase que 3.000 alunos, 75 maestros estiveram involucrados e trabalhamos 3 experimentos solamente, porque trabalhamos como de verdade, um experimento piloto de como nossos estudantes e maestros utilizariam esta ferramenta em linha, porque Power Lab é muito bem utilizado desde 2008 em las classes presenciales, pero como seria isto se trabalhássemos em linha com nossos estudantes? Então, escolhemos solamente 3 experimentos: espirometria, eletrocardiograma e eletromiografia. E tivemos uma excelente aceitação por los estudantes. Aqui se vê que 81% de los estudantes ha aceitado a invitação para ingressar a LT Cura Cloud e acederam a la plataforma e finalizaram seus cursos e suas tarefas em la plataforma. 19% não aceitaram, e aqui acreditamos que há uma grande parte desses estudantes que não ha accedido à plataforma, que haviam correios equivocados, que tiveram algum tipo de dificuldade de acesso. Aqui é muito importante dizer que em 2019 toda a ensinança era presencial. Invitamos os estudantes a fazer uma parte das tarefas extra classe, utilizando o LT Cura Cloud, e quando veniam à escola, hacíamos o experimento de Power Lab de maneira presencial. Então, faziam a espirometria na escola, o eletrocardiograma na escola, presencialmente, mas toda a parte preparatória para este laboratório faziam de maneira em linha, ok? E aqui há alguns testemunhos de nossos estudantes, e les gostou muitíssimo trabalhar com LT. E aqui eu penso que há dois motivos para isto. O primeiro é que os estudantes estão muito naturalizados com ferramentas digitais. Para eles é muito fácil sacar seus móveis e entrar em uma classe em linha. Isto é muito fácil, muito tranquilo para eles. E o segundo ponto é que a plataforma em si é fácil de ser utilizada, é muito amigável para os estudantes e les gusta, é agradável, um gosto estar ali estudando, as tarefas são atrativas.
Entonces, aquí tenemos un estudiante que nos dice, la aplicación es excelente, incluso más para la medicina, termina ayudando en muchos contenidos. Y noté una diferencia en mi comprensión de los temas, o sea, aprendió más o tuve un incremento del aprendizaje cuando utilizó una herramienta esta clase en línea para le apoyar. Disfrutei das classes com LT Cura, principalmente eletrocardiograma, porque tinha dificuldades para entender em la classe, em la aula presencial. Então, eletrocardiograma é sempre um tema um pouco mais difícil para os estudantes, com todos os vectores. Então, se tem uma ferramenta que se pode reforçar os estudos, les ayuda muchísimo. Increíble plataforma. Por ahora solo he accedido a la parte de espirometría y no tengo palabras para describir cuánto me gustó y lo fácil que fue estudiar aquí. Trouxe los dos puntos que yo pienso que son los principales, que es, me gustó, es prazeroso estar aquí. Estudio com prazer, estudio com gusto, estudio e não percebo que se passa o tempo. E o outro ponto é que é fácil. Não que é fácil, o conteúdo é fácil, pero que a maneira em que está escrito, a maneira em que se propõem as tarefas, se tornam fáceis para o acesso para que acedam os estudantes. Muito bem. E aqui alguns testemunhos de los maestros. Al final de 2019, tivemos todos nossos maestros treinados para o uso da plataforma em linha a partir deste projeto piloto em que trabalhamos com a LT Cura Cloud. Las partes teóricas son muy atractivas, esto que nos dicen un de los maestros, y los ejercicios de fixación ayudan a la interactividad. Sin embargo, el contenido teórico sobre la espirometría me pareció un poco confuso. Y este es un punto muy importante, que la plataforma LT nos permite hacer modificaciones, hacer cambios en los contenidos. Entonces, hay una posibilidad de autoría, de se escribir los contenidos. Entonces, si yo estoy aquí planeando mi clase, leo aquí algo de los volúmenes pulmonares que no me gusta, prefiro hablar de una otra manera para los estudiantes, que yo pienso que es más didáctica, yo puedo mudar lo que está escrito en la plataforma. Entonces, no es algo que es inmóvel. Podemos hacer personalización de los contenidos que están en la plataforma. En este experimento piloto, no permitimos que los maestros hiciesen estos cambios en los contenidos, porque queríamos avaliar de manera más sólida o aproveitamento dos maestros professores dessa plataforma. Então, como experimento, não se podia cambiar os conteúdos. Muito bem. A plataforma é extremamente acessível e fácil de manejar. Le permite trabalhar em diversos entornos, já seja em casa, em aula ou em laboratório. Permite a autonomia do estudante e a diversão, ponto fundamental para a aprendizagem. Además, permite generar comentários do professor para que se dê feedback para o estudante. Es decir, um instrumento excelente e moderno para ser utilizado, generalmente em sessões de aprendizagem. Então, em nosso experimento piloto, tivemos uma excelente aceitação por parte de professores e maestros desta plataforma LT. Muy bien, entonces empezamos 2020 sin LT Cura Cloud, solamente con la parte presencial, y nos ven el coronavirus, la cuarentena, y cambiamos de verdad en Brasil, fue de la noche para el día, de un día para otro. As classes estavam em linha, 100% em linha. Esta foi uma escolha de Lorde Brasil, de que se hacemos todas 100% de nossas classes em linha, de maneira síncrona com os estudantes. Então, trabalhamos com Blackboard Collaborate Ultra,
que é uma plataforma de ensinança que permite a sincronicidade com nossos estudantes. Cambiar é muito difícil, cambiar del ambiente presencial para o ambiente em linha é muito difícil, cambiar de maneira planeada é difícil, pero que fazer uma transição caminhando, como dizemos que é uma transição de um dia para outro, de la noite para o dia, é ainda muito mais difícil. E acreditamos que nossa cultura de inovação, nossa cultura digital, que era algo que já tínhamos em nossos laboratórios, nos ajudou muitíssimo, porque maestros já estavam treinados, alunos entendiam que a aprendizagem se pode fazer em linha, apartado de los maestros de suas casas. Então, esses foram pontos muito importantes. E quando entramos em la quarentena, además de las clases síncronas com Collaborate Ultra em Blackboard, também procuramos com nossos fornecedores ferramentas que pudessem trazer laboratórios virtuais para este momento da quarentena. E também já teníamos um contato importante com a The Instruments, e o que foi muito importante para nós outros, para como que nos respaldar, não sei se diz assim em espanhol, pero que para nos dar um suporte científico, a Sociedade de Fisiologia, o periódico Advances in Physiology Education, que é um periódico importantíssimo em la área da educação em fisiologia, nos trouxe, como se vê aqui, como LT, como uma ferramenta de laboratório virtual em fisiologia que eles indicavam e nos garantizavam como uma excelente ferramenta. Todo isto, junto com nossa experiência prévia, nos hizo fazer uma parceria com a The Instruments para o uso de LT Cura Cloud durante este momento de la quarentena. Então, que observamos de nossa experiência em este momento de cambio que foi importante para o êxito deste processo? Primeiro, a comunicação clara de objetivos e metas. Este é um ponto fundamental, um ponto que foi importantíssimo para que lográssemos classes interessantes e que os maestros utilizassem a herramienta. Então, reunimos todos os maestros, le apresentamos de maneira muito clara os objetivos e o que esperávamos de ellos. Então, esperamos que ustedes utilizem este experimento, estes exercícios. Então, le dejamos muito claro o que nós de la coordenação acadêmica estávamos esperando de ellos. Eu penso que a transparência com que se habla em estes momentos, o compartimento de las responsabilidades é muito importante, porque os maestros se sentem como são muito efetivos com seus estudantes, se sentem muito responsáveis por sua aprendizagem, pela aprendizagem de los estudantes. Então, querem ter certeza, querem estar certos de que estão utilizando uma ferramenta que sim, funciona bem. Aprendem quando se utiliza essa ferramenta. Então, eu penso que a transparência e comunicação clara, este é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental foi que orientamos nossos maestros que mantenham sua sequência de aprendizagem. Então, temos todas as classes organizadas, exatamente aquilo que hacíamos em la classe presencial, vamos fazer em la classe síncrona, em linha, utilizando os recursos que estão disponíveis virtuais. Então, se estava previsto uma metodologia ativa, como, por exemplo, um estudo de caso, vamos fazer esse estudo de caso
en la clase síncrona. No es porque vamos para un ambiente en línea, para las clases síncronas, que vamos a hacer solamente clases teóricas, como charlas como esta que estoy haciendo aquí con ustedes. No. Entonces, si acreditamos que la metodología activa es lo mejor para el aprendizaje presencial, también debe ser para el aprendizaje en línea, como la que se dio durante a quarentena. Então, mantivemos todas as metodologias e sequências de aprendizagem que teníamos durante o período presencial. Outro ponto importante é as dificuldades para recriar o ambiente presencial em el espaço virtual. Então, o que dissemos a nossos maestros foi que, en el ambiente virtual, la interacción entre los estudiantes en primer momento es menor, entonces quedan-se más quietos. Cuando están en la clase, preguntan más, interrompen más las clases para hablar con el maestro, para hablar con los colegas, hacen más comentarios. En el ambiente virtual se disminuye un poco la integración, la interacción entre los estudiantes. Entonces, como adaptamos este ambiente para que las metodologías activas puedan ser aplicadas no ambiente virtual, manteniendo los objetivos los mismos. Los objetivos son los mismos. La metodología también puede ser la misma, pero que adaptada. Entonces, en las clases presenciales, trabajamos com um estudo de caso, vamos utilizar o mesmo estudo de caso que trabalhamos em la presencial, utilizaremos o mesmo em la classe virtual. Adaptaremos la maneira. Então, ao invés de trabalharmos com grupos de 5, 8 estudiantes, vamos trabalhar com duplas, com parejas de estudiantes, com turmas um pouco menores, para que se puedan conversar durante a classe e que tragam mais trabalho pronto do período extra classe. Então, podem trazer ao caso clínico, já listo, pronto, respondido, com as questões respondidas para a classe, para que se discuta. Então, pequenas adaptações. Outro ponto importante foi que fornecemos a nossos maestros tutoriais de suporte técnico. Então, solamente para a LT Cura Cloud, treinamos 241 maestros, professores para a LT. Já tínhamos um grupo grande de quase como que 70, 80 maestros treinados de nosso projeto piloto de LT de 2019. E treinamos mais cerca de 250 maestros neste 2020 para que pudessem utilizar LT em las classes síncronas durante esse período da quarentena. E também trabalhamos bastante com uma outra ferramenta de anatomia que é o Visible Body. Visible Body, trabalhamos com cerca de 600 licencias de Visible Body. Então, tivemos licencias para todos os maestros em Brasil de Visible Body e que puderam utilizar essa ferramenta durante suas classes em el período de quarentena. E então, durante todo este tempo, fornecemos muito suporte técnico, tutoriais, treinamentos, para que utilizassem de maneira fácil estas ferramentas. Ok. As atividades de laboratório foi utilizado o LT com os dados previamente adquiridos. Este foi um grande ganho de la utilização de LT, porque haviam dados de espirometria coletados. Então, haviam curvas, gráficos de espirometria, gráficos de eletrocardiograma, de eletromiografia, coletados de maneira prévia, de maneira que nossos estudantes faziam toda a parte de laboratório de maneira em linha, e assim que coletavam, clicavam
haga clique para coletar dados, aparecia uma curva previamente coletada de outro paciente que se podia analisar. Isto foi muito importante. E a correlação com a clínica, os estudos de casos ou situações de verdade, né, ou em situações hipotéticas que traziam, que agregávamos as atividades com os experimentos virtuais. E aqui temos a participação de nossos professores com VB, corresponde a Visible Body. Então, 94% de los professores estiveram ativos com sua licença de Visible Body e utilizaram esta licença durante as classes. Entendamos como que 180 maestros em Visible Body, pero que como era uma ferramenta que já utilizavam durante o período presencial, a maioria não precisava de treinamento para Visible Body, porque também é uma ferramenta muito intuitiva, é muito fácil de se utilizar. E com a LT, nossa experiência na quarentena, utilizamos em nossas 9 instituições em Brasil, com 12.600 alunos, foi a maior contingente de estudantes que a plataforma recebeu, desde que existe, e cerca de 500 maestros trabalhando em la plataforma com LT em linha. Trabalhamos com 3 cursos, com a fisiologia humana, com o curso de anatomia, o curso pré-clínico de LT. Tivemos aqui, vocês podem ver uma comparação do uso dessa ferramenta em linha, do presencial em 2019, do nosso experimento piloto, e do uso da LT durante a quarentena, nesse período totalmente em linha. E se vê aqui que em 2019 tivemos uma grande adesão, e cerca de 80%, na média, de 80% de aceitação e de acessos de los estudantes. Aqui se refere solamente a los acessos de los estudantes. Então, mira que para alguns temas, como por exemplo o cardiovascular, quase 100% de los estudantes accederam à la plataforma para estudar. Então, consideramos que isto foi muito exitoso. Agora, em la quarentena, mira que la média caiu um pouquinho, não há uma diferença estatística, pero que se observa um pouquinho de queda. Não sei se isso se passou em outros países, pero se passou aqui em Brasil, que muitos estudantes tiveram dificuldades financeiras. Nós em Laureate somos uma escola privada, uma escola que se paga. Então, nossos estudantes durante a quarentena tiveram dificuldades financeiras e uma parte, como que cerca de 15%, quitaram suas matrículas, desistiram, não puderam continuar seus estudos por uma questão de dinheiro, de financeira, que suas famílias não podiam mais les ajudar a pagar. Então, se viu um pouquinho menos, diminuiu um pouquinho os acessos, pero ainda se vê uma aceitação incrível. Nós já trabalhamos anteriormente com outra plataforma de ensinança, que também de conteúdos em linha, também trabalhamos em um experimento piloto com esta outra plataforma, que não vou lhes dizer o nome, porque não cabe aqui, pero que entendemos que o acesso dos estudantes estava a menos de 20%. E como estávamos pagando muito caro esta plataforma, colocamos o acesso à plataforma de conteúdo como que les valia uma nota, como se fosse uma avaliação. Então, os acessos aumentaram hasta 80%. Pero que não queremos que os estudantes utilizem a plataforma porque vão a receber uma nota, serão evaluados. Queremos que acessem a plataforma porque percebam que há ganho para o aprendizagem. Então, pensamos que um ponto muito importante, um ponto clave para garantizar a participação de los estudantes em essas ferramentas remotas, em linha,
es que la plataforma sea amigable. Entonces, que sea traducida para el idioma del país. Entonces, Visible Body no tenemos en portugués, pero las palabras en latín de anatomía son casi lo mismo que em português, o que torna muito fácil a navegação. E o mesmo em LT Cura Cloud, que está totalmente traduzido para o português. Então, ser amigável é um ponto clave para nossos estudantes de êxito para o acesso de los estudantes. O segundo ponto que entendemos como um ponto clave de êxito é que o contenido seja interessante, que o contenido seja fácil, seja prazeroso, que seja atrativo para os estudantes. Então, se traz casos clínicos, se traz interatividade, se eu tenho que arrastar uma atividade como haga clique, solte, se torna muito mais prazeroso, muito melhor para os estudantes se há interatividade. O terceiro ponto, que este é um ponto fundamental, é a motivação personal. Então, o quanto o estudante quer aprender. Então, eu penso que eu sou maestra há mais de 20 anos. Eu penso que aqui há muitos maestros que são também muito experientes, já perceberam e notaram que para o aprendizagem há muito da motivação de cada estudante, o quanto les gusta cada ferramenta e o quanto les interessa a aprendizagem. Então, há estudantes que estão menos motivados para a aprendizagem. E a estes, pode se apresentar como a Disney World e não se interessam. E há outros que se apresentam muito pouco e que se interessam muitíssimo. E aqui também, dentro deste ponto clave, que é a motivação personal, também é importante falar a respeito do estilo de aprendizagem de los estudantes. Há estudantes, por incrível que se pareça, que não les gusta aprender aqui. Aqui, o estudo les parece muito solitário. Não les gusta utilizar as ferramentas em linha. Eu penso que é uma parte menor de nossos estudantes, pero que há este tipo de estudante, principalmente entre aqueles que são um pouco maiores, que têm mais idade, e temos aqui em Brasil muitos estudantes que são trabalhadores e que vêm a estudar por la noite. Eu sei que isso é algo que não há em outros países, mas aqui em Brasil temos muitíssimos estudantes que só podem estudar por la noite. Então, estudam como de las 6 da tarde hasta las 11 de la noche. Então, saem de seus trabalhos e vêm a la universidade. Então, temos uma parte grande, importante de estudantes que são maiores e que às vezes podem se interessar menos por os instrumentos em linhas. Daí a importância de termos um laboratório com múltiplas ferramentas também. E lo último, pero lo mais importante ponto clave para garantizar participação de los estudantes são os maestros. Professores são líderes para os estudantes. Os estudantes fazem aquilo que os maestros les mostram que é importante. Então, quanto mais se engaja, quanto mais se involucra os maestros, mas teremos estudantes involucrados e engajados e utilizando os laboratórios remotos. Se os professores les dizem, este laboratório não se pode fazer aqui tudo que se hace presencialmente, isto é verdade, não se pode fazer dentro de los computadores virtualmente todo que se hace presencialmente, mas se pode fazer muito em el ambiente remoto, em el ambiente virtual. Pero que se os maestros
les valoram pouco estes experimentos virtuales, así los estudiantes hacen también. Seguem sus maestros porque los maestros son líderes para ellos. Entonces, es muy importante que los profesores estén involucrados y que los profesores perceban o quanto se é possível a los estudiantes que se aprenda de fisiologia, de anatomia, de embriologia, de histologia, em los laboratórios em linha, los laboratórios remotos. Muito bem, aqui estou ao final de minha apresentação. Les agradeço muitíssimo. Muchísimas gracias pela atenção de ustedes. Estou disponível para as perguntas. Les invito a todos a venir a Brasil a conhecer nossas universidades de Norte Brasil. Eu trabalho em la Universidade AIMB Morumbi, que está em la ciudad de São Paulo. Teremos muitíssimo gosto em recebê-los a todos. Aqui estão mis contactos de las redes sociales e estou disponível para as perguntas. Muchas gracias. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias, Vivian, a usted por la excelente presentación y por traer un poco de su experiencia ahí en ese cambio de enseñanza remota, emergencial, con los alumnos, con los profesores. Muchísimas gracias. Vamos, en primer lugar, le gustaría invitarles, pues, una de las herramientas que Vivian ha hablado, de LT, nuestra herramienta de contenido para fisiología. LT es una plataforma de enseñanza de AD Instruments, ¿okay? Y LT, usted puede conocer un poco más de la plataforma y del contenido que nosotros disponibilizamos desde nuestra página web. Voy a dejar acá en campo de chat un link que permite a ustedes aprobar LT, aprobar la plataforma, invitar a sus alumnos por el periodo de 90 días de manera gratuita. ¿Okay? Entonces voy a poner acá en nuestro chat, el campo de chat, el link con la plataforma LT para que ustedes puedan conocer un poco mejor el contenido y cómo trabajar con la plataforma en línea LT. Bien, traen un poco entonces las preguntas que han llegado para usted, Vivian. El primero, Diogo, creo que usted ha comentado un poco, pero es importante reforzar. El ideal para que los alumnos accedan o adopten esas herramientas sería calificar, o sea, puntuar las actividades. Yo pienso que sí, Tatiana, porque gracias por la pregunta, Diogo. Un gusto escuchar de ti. Yo pienso que sí, que es importante que los maestros apunten, porque dentro de la plataforma hay muchos cursos diferentes y a veces los estudiantes quedan-se un poco perdidos, no saben muy bien cuáles son los objetivos de aprendizaje. Entonces, yo pienso que la guía de los maestros es ideal, que se apunte cuáles son las tareas que se espera que cumplan, pero que yo pienso que también se puede dejar los estudiantes un poco libres para que vean todo que hay de contenido en las plataformas, porque hay que tener un equilibrio entre o cuánto se da libre lo estudiante o cuánto se direcciona su estudio para que logren los objetivos de aprendizaje. Claro, claro que sí. Bien, ha llegado una pregunta acá de Belinda Ortiz. ¿Sería posible dar una breve demostración con esa herramienta de LT? Voy a presentar acá, voy a parar de compartir un poco su pantalla, Vivian, si me permite, Okay. y después ponemos un poco más, solo para mostrar de manera un poco del contenido de LT. LT es la plataforma de enseñanza desde AD Instruments y se diferencia, pues nosotros fornecemos contenidos en el área de la salud y ciencias de la vida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el área de fisiología humana tenemos distintas colecciones, ¿okay? Para el alumno, y desde la fisiología básica y llevamos hasta parte de un poco de medicina preclínica con estudios de casos de pacientes reales también. ¿Okay? Las colecciones, en cada una de las colecciones
el alumno va a tener acceso a preguntas, al material del contenido teórico. Okay, entonces, en ese caso, por ejemplo, de presión arterial, de flujo. Entonces, toda la introducción de teoría del estudio, el alumno puede hacer de manera independiente y es una plataforma en línea donde el alumno va a accesar a través de una página web curacloud.com. ¿Okay? Entonces, el alumno puede accesar desde su tablet, de su celular, si está en su casa, sin escritorio, en laboratorio, solo por acceso a Internet. Comentamos como que sería como un Netflix para la enseñanza de fisiología en el área de salud. ¿Okay? El alumno puede pasar con material teórico. Hay mucho material que el alumno para aprender desde básico. Y el alumno también puede llegar a hacer preguntas pre-laboratorio y al laboratorio, como la doctora Vivian ha comentado, en el periodo de pandemia, AD Instruments ha disponibilizado registros pregrabados para que los alumnos puedan accesar esos datos de registro y analizar los datos. ¿Okay? La plataforma es muy entretenida, hay videos, hay fotos, todo el material ya traducido al español y seguimos aún traduciendo cada vez más material en contenido de enfermería, biología, entre otros casos. Pero en la fisiología humana ya tenemos mucho material ya traducido. ¿Okay? Entonces, en el link que está ahí, que dejamos ahí para conocer un poco más de LT, ustedes pueden tener acceso a plataforma por el periodo de 90 días, invitar a sus alumnos para probar la plataforma y si tienen que tener acceso a cualquier contenido específico, por favor, contáctenos que con placer vamos a arreglar y ver cómo accesar el contenido que usted necesita. ¿Ok? Entonces, seguimos acá con las preguntas a doctora Vivian. Voy a parar de compartir. Si gustaría compartir aún sus contactos, Vivian. Puede Sí, compartir. claro. Gracias. Voy a traer una pregunta más. Néstor Campos, saber los costos de los diversos programas. Ustedes hacen programas, si solicita para nuestras necesidades, si puede información, a pasar su correo. Néstor, nosotros vamos a poner en contacto con usted para ver de qué manera el IT puede apoyarlo y de qué manera podemos crear la solución ideal para su trabajo. ¿Okay? El profesor Néstor también ha comentado, que creo que llevan a otra pregunta, las clases en línea, que eso llegó para quedarse, porque facilita mucho la educación. Y la otra pregunta que llegó es, ¿y después de la pandemia, las clases en línea quedarán de alguna forma integradas? Yo pienso que este es un punto clave también que se debe hablar, porque se dice mucho a respecto del nuevo normal. Y yo pienso que para la Exacto. educación, este nuevo normal es un modelo híbrido, blended, de enseñanza, porque los estudiantes no van más a aceptar estar dentro de cuatro paredes para assistir, para participar de uma classe do tipo lecture, do tipo classe teórica, com um maestro hablando como que por 1 hora, 2 horas. Eu penso que isto não se pode mais aceitar. As classes agora vão a estar em todo lugar. E eu penso que os laboratórios virtuais são algo que também vieram para ficar, porque há muito que se pode fazer de seu próprio computador, de sua própria casa. Então, não há tanta necessidade de estarmos juntos em la universidade. Eu penso que vámonos a la universidade para la integración entre las personas, para estar juntos, para trabalhar em equipos, pero que para aprendizaje de competências que são cognitivas, se pode fazer muitíssimo em linha. Claro que para a aprendizagem psicomotora, se aprender a ser lo que precisa para os procedimentos, ainda será necessário estar em las classes presenciales, sem dúvida. Pero que para a aprendizagem de competências cognitivas, muito se pode fazer en línea. Gracias por la pregunta.
Sí, excelente. Hay una pregunta que ha llegado acá. Usted ha mencionado los tutoriales para de soporte y material de soporte a los profesores y entonces ha llegado una pregunta acá si esos materiales tiene disponible. Los tengo disponible en portugués. Si quieren, les puedo compartir. Sin embargo, me envía un correo. Aquí está un poco escuro. Déjame ver si puedo mejorar un poquito para que se vea mejor aquí mi correo. Pero que si puedes, maestra, por favor, me envía un correo que con mucho gusto le comparto este material de tutoriales, que son materiales que creamos para que los maestros puedan acceder a las plataformas y las herramientas de manera fácil y que el uso de una herramienta no sea algo que no permita que haga una clase remota, ¿ok? Aquí está en blanco, un poco más claro, que se puede ver mejor mi correo. Gracias. Ok, gracias. La doctora que ha preguntado, la doctora Heidi, también compartió su correo. Voy a compartir con la doctora Vivian ahora mismo y ahí ustedes pueden ponerse en contacto. Gracias. Algunas preguntas que han llegado en respecto al contenido de DLT que yo mostré. Que preguntan si hay específico para odontología, solo exclusivo para medicina. Una cosa importante es, LT es una plataforma de contenido que está en nube, ¿ok? Y nosotros tenemos contenidos listos para el área principalmente de salud, de fisiología y enfocada principalmente, claro, en el área de medicina, pero hay también contenido de enfermería y principalmente LT es una plataforma muy flexible. El profesor puede cambiar cualquier contenido que está ahí de manera muy sencilla y también crear su propio contenido desde cero. Entonces, es una plataforma en nube que la universidad puede adquirir y puede ser eficiente, puede trabajar con con todas las carreras en la área de cualquier área de verdad, porque puede crear el contenido desde cero, ¿ok? Entonces, acá en nuestro canal mismo en YouTube, ¿ok? Los invito una vez más a inscribirse acá en nuestro canal, pero en nuestro canal mismo acá en YouTube tenemos varios videos ya en español que muestra cómo trabajar con LTE, cómo crear contenido en LTE, cómo hacer ediciones en LTE, cómo usar calificaciones, entre otros, ¿ok? Entonces, para tener un poco claro, es la plataforma completa en nube que tenemos contenidos ya listos, enfocados en fisiología, en el área de la salud, pero es muy flexible para el profesor crear contenido que quiera desde cero. ¿Okay? Sí, se me permite, Tati, se puedo Claro, hablar un poquito de mi percepción sobre este punto. claro que sí. Las ciencias básicas son contenido importante para toda la área de la salud. Yo pienso que en relación no que dice respecto a los experimentos, se aplican más para medicina, enfermería, fisioterapia, y aquí en Brasil tenemos una profesión que es educación física. Não sei se como se há esta profissão em outros países, como que esportes. Aqui em Brasil é uma profissão, um bacharelado. Então, eu penso que os experimentos de fisiologia se aplicam muitíssimo bem a essas quatro carreiras, pero que los demás contenidos pueden se aplicar a todas las carreras de la salud. Entonces, aquí en Brasil tenemos 16 cursos, 16 carreras en la salud y todas ellas utilizaron LT. Entonces, tenemos desde estética en Brasil es un bacharelado que utilizaron LT, tenemos psicología, tenemos odontología, tenemos todos utilizaron LT. Entonces, a veces cuando hablamos, hicimos un experimento de espirometría, yo pienso que eso no cabe para odontología, pero que hay muchos otros contenidos que pueden ser utilizados. Yo pienso que para
Y también otro punto importante es que hay contenidos desde los más fáciles hasta los más aprofundados, más complejos. Entonces se puede adaptar a todas las carreras. Gracias. Excelente, muchas gracias. No, gracias a usted, Vivian, a usted. Qué bueno compartir la experiencia. Y ha llegado acá una pregunta importante. Si existe algún curso de capacitación para el manejo de la plataforma LTE o es exclusivo solo para la universidad. ¿Okay? Esa prueba que usted puede hacer por 3 meses que está libre en la plataforma en LTE, usted puede utilizar de manera gratuita y si necesita cualquier apoyo, nosotros podemos apoyar con soporte, entrenamiento, una capacitación online. Tenemos muchos videos y documentación para capacitación en la plataforma, ¿ok? Entonces, yo puedo poner también mis contactos ahí en campo de chat y cualquier necesidad que tenga para hacer la capacitación, para empezar a utilizar la plataforma, nosotros estamos muy disponibles para apoyar con eso. ¿Ok? También. Incluso también acá llegaron una otra pregunta, Vivian, que es, en esta cátedra nos gustaría contar con los tutoriales para capacitación de los docentes. Creo que también que es la capacitación de los tutoriales el que usted ha mencionado desde Argentina. Sí, les comparto con muchísimo gusto. Se me envía un correo, les mando de vuelta los tutoriales con mucho gusto. Y también estoy a disposición si necesitan de capacitación para tu maestros, les ayudo en todo lo que puedo junto con la equipo de AD Instruments. Todo que puedo compartir con ustedes para una experiencia exitosa con los estudiantes. Estoy totalmente a su dispor. Qué bueno, excelente. Que ha llegado una sugerencia. Muchas gracias, doctora Carmen. Vamos a ver en eso. Gracias. Bien, creo que no tenemos ninguna pregunta más. Yo voy a pedirle a Vivian que hable un poco en sus consideraciones finales sobre el tema, claro, y que hable un poco cómo fue la experiencia, principalmente con la importancia de entrenar los maestros, los profesores, involucrar a ellos para que entonces participen ellos de involucrar a los alumnos. Entonces, ¿cuáles serían entonces sus consideraciones finales sobre el tema y cómo se ha sido hasta ahora esa experiencia para usted? Bien, nosotros en Loreto tenemos también una cultura de entrenamiento de maestros. Entonces, hay un programa de capacitación que es permanente para ellos. Yo pienso que está un punto fundamental, porque la pandemia fue una oportunidad para que se abram las mentes, se abram las cabezas de manera más rápida y más eficiente, para que nosotros maestros aceptamos y pasamos a utilizar las herramientas en línea, porque nuestros estudiantes son muy capaces de aprender de muchas herramientas diferentes. A veces nosotros maestros estamos más presos, más ligados às ferramentas que são presenciales, pero que eu penso e eu compreendo que esse é um momento muito fundamental para que nós, como que dizemos aqui em Brasil, viramos a chave. Nós passamos a um outro nível de percepção de como essas herramientas trabalham. La capacitación de los maestros es fundamental para que estén confortables. Lo maestro no puede estar como que 2 horas, 3 horas, 4 horas se expondo aos seus estudiantes se no domina una herramienta, se no domina un conocimiento. Entonces, ellos tienen que estar muy seguros e muito confortáveis utilizando uma determinada ferramenta ou falando sobre um determinado conteúdo. Então, este ponto de capacitação para maestros é o ponto clave
para que puedan se involucrar y también involucrar sus estudiantes en el uso de cualquier herramienta, de cualquier metodología. Cuando empezamos aquí en Brasil, en 2008, a trabajar con las metodologías activas, se pasaba lo mismo. Habían maestros muy exitosos y otros que los estudiantes no podían escuchar hablar sobre metodologías activas. Odiamos metodologías activas, los maestros não dão classes, queremos classes, e todo isto estava diretamente involucrado, relacionado com o quanto o maestro estava confortável utilizando a metodologia. Então, eu penso que todo lo que se investe, o investimento que se hace en estas herramientas que estão em linha, que há um custo, se deve fazer o mesmo investimento em la educação e treinamento de los maestros, para que puedan estar muito naturalizados e confortáveis no uso dessas herramientas. E assim puedan utilizá-la em 100%, sem medo de se expor a seus estudantes, sem medo de que a classe não vá funcionar, de que eu vou me sentir embaraçado. O maestro precisa estar, então, muito confortável. Não sei se responder a que tua pergunta, Tati. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí, Vivian. Lo importante es usted traer esa experiencia, usted traer la importancia de entrenar los maestros para ellos que puedan involucrar así los estudiantes y ahí de esa manera todo pueda funcionar de manera más fluida posible en ese momento. Exacto. Bien, gustaría entonces agradecer muchísimo la participación de la doctora Vivian. Y una vez más, gustaría invitar a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, AD Instruments Latam, en Facebook y LinkedIn, y AD Instruments LA, estamos en Instagram, porque por esos medios que nosotros compartimos, hacemos las divulgaciones de nuestros eventos, ¿ok? Y también inscríbanse acá en nuestro canal AD Instruments Latam. Hay muchos videos de soporte para que conozcan el IT y para que sepan cómo utilizar, cómo incluir alumnos, cómo incluir contenido, entre otras cosas. Una vez más, muchas gracias por la participación por ustedes. Y doctora Vivian, gracias. Fue excelente compartir con usted en la tarde de hoy todo el conocimiento y las experiencias que usted tuvo en Laureate en Brasil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tati, a The Instruments, a todos que estiveram aqui conosco, com nós por esta tarde. Foi gusto e espero estar com vocês em breve. Muchas gracias. Excelente. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.